Estimado irmão espírita e não espírita, que a paz do amigo Jesus nos envolva a todos e a cada um, proporcionando um clima interior de interesse e de prática da lição evangélica que refletiremos hoje. Ela nos vem das instruções dos Espíritos, contidas no capítulo 13 de nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cuja temática central é: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Por sua vez, a temática deriva de duas bases evangélicas. Do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 e 4, e também de Mateus, capítulo 8, versículos também 1 e 4. Os relatos desses evangelhos ensinam-nos a prática da caridade desinteressada e discreta. E o título que demos a esta reflexão foi Caridade Material e Caridade Moral. Mas vejamos o que significa caridade. O significado de caridade, compulsado em algumas fontes bibliográficas, nos fez chegar à conclusão de que caridade é a doação voluntária de ajuda aos necessitados. É um ato humanitário. Mas a caridade é também uma das três virtudes teologais, juntamente com a fé e a esperança, a qual o apóstolo Paulo referiu-se como sendo a mais importante das três virtudes. Daí resulta o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Chico Xavier deixou-nos importante mensagem sobre o assunto, intitulada A Caridade Nunca Falha, que é o capítulo 70 da obra Ideal Espírita. Disse esse saudoso benfeitor da humanidade: quem escolhe intenções elevadas no desempenho de sua atividade jamais esbarra em fracasso. Não esqueçamos de que antes da execução de qualquer conduta, Deus já fez a leitura de nossa intenção que sai do coração. Daí porque a preocupação de Chico Xavier em falar que as intenções precisam ser elevadas. Em seguida, Chico elenca várias situações em que nós podemos colaborar, destacando a pureza do sentimento como um elemento essencial nessa colaboração. E aí ele diz: quem perdoa de coração qualquer ofensa não aloja o arrependimento no íntimo. Quem se vê incompreendido ao elaborar o ato digno, recebe em seu favor a compreensão da misericórdia de cima. Quem visa o interesse do próximo na obra em curso, somente descobre motivos para confiar no próprio êxito. Quem estuda para ajudar a outrem, com o facho do conhecimento, invariavelmente
alcançará o aprendizado. Quem se sacrifica para minorar o sofrimento daqueles que lhe rodeiam a marcha, demanda novos domínios da felicidade essencial. Quem se esforça por viver o amor puro sobre qualquer aspecto, acerta sempre no instante de definição. E aí Chico arremata dizendo: eis porque assevera o apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto: a caridade nunca falha. Realmente a caridade expressa a perfeição dentre as manifestações da criatura e dimana em seus fundamentos do amor infinito de Deus. A caridade é uma manifestação do amor de Deus por todos nós. O ato de caridade traz em si a argamassa indestrutível da eterna perfeição. E de que se compõe essa argamassa? De sabedoria e justiça, de trabalho e solidariedade, de confiança e de paz. O erro torna-se inexequível ao espírito quando o coração perdoa sem condições, ou seja, incondicionalmente. Quando se estuda com dignidade e quando se trabalha desinteressadamente. E é por isso que a luz da caridade nunca se extingue. Mas essa instrução que foi trazida neste capítulo que estamos refletindo, ela foi assinada por Irmã Rosália. Quem foi Irmã Rosália? Foi líder operária e organizadora do cuidado para com os pobres dos cortiços da Paris do século XIX, que sofriam com a rápida migração de pessoas para as cidades durante o curso da Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, muitas pessoas vieram do campo para as cidades. Rosália nasceu no dia 9 de setembro de 1786 e desencarnou em 7 de fevereiro de 1856. Ela tornou-se filha da caridade, uma instituição fundada por São Vicente de Paula aos 16 anos. Em sua instrução, Irmã Rosália destaca inicialmente que devemos amar uns aos outros, fazendo ao outro aquilo que desejemos que ele nos faça. Portanto, é uma lei de reciprocidade. Ela animava suas irmãs de ordem com um bordão que se tornou o seu lema. Todos os dias ela repetia para as suas irmãzinhas: ide e visitai aos pobres 10 vezes ao dia, e 10 vezes ao dia encontrarás a Deus. Entrareis em suas casas pobres, mas lá encontrareis a Deus. Nada mais bonito do que isso. Toda a moral de Jesus estava contida exatamente nesse princípio. E para ela, a irmã Rosália, se todos nós cumpríssemos este princípio, desapareceriam o ódio, a ingratidão, os ressentimentos, a miséria,
E não teríamos de conviver com as cenas amargas da África, dos bolsões de pobreza nas grandes metrópoles, conviver com a penúria de muitos irmãos sertanejos. E para fixar em definitivo a importância da caridade, irmã Rosália alerta-nos dizendo: dai, para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. E é importante como ela aborda essa ideia, né? Mostrando a lei de causa e efeito, mas apontando uma perspectiva que muitas vezes nós não imaginamos, porque pensamos na lei de causa e efeito no aspecto imediato. Porque ela diz que se nós fizermos este bem, praticarmos este bem, fizermos esta caridade, quando nós sairmos do invólucro terreno, ou seja, quando nós desencarnarmos, vamos ser recebidos por um grupo de espíritos muito agradecidos, que vão estar ali nos fazendo o receptivo da nossa chegada no plano espiritual, e que seguramente serão espíritos que, quando estavam encarnados, foram objeto da nossa ação caridosa. Manifestação clara da lei de causa e efeito, a caridade praticada será sempre lembrada, seja aqui no mundo terreno como no mundo espiritual. E a própria Rosália descreve, emocionada, seu reencontro com muitos irmãos que foram assistidos por ela na sua romagem terrena. Ela diz: se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir. Então é algo extremamente significativo, muito bonito, a descrição da irmã Rosália, porque ela já está fazendo uma antecipação para nós do que nos acontecerá no plano espiritual, se enquanto estivermos na carne, praticarmos a caridade em larga escala. Emmanuel, no capítulo 110 da obra Vinha de Luz, em relação à caridade, ele afirma com precisão, dizendo: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. Se tem algo que fica muito claro nesta afirmação de Emmanuel, é esse aspecto supra-religioso da caridade. E quando ele fala que a caridade é fonte divina das bênçãos do Senhor, ele está nos dizendo que a todo instante aparece diante de nós a oportunidade de praticá-la, de exercê-la. Mas é preciso que nós a reconheçamos, ao invés de ignorá-la. Porque quem desperdiça uma oportunidade de servir deve atrasar em muito a sua evolução espiritual.
Quando ele fala quem dá o pão ao faminto, o remédio, ele está falando da caridade material. E ele aponta a finalidade dessa caridade, dizendo que nós somos colaboradores na edificação do reino divino. Ao mesmo tempo que indica que ela não escolhe tempo. E ele prossegue. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Agora, o benfeitor aponta-nos a combinação de atitudes fraternas que unem a caridade material com a caridade espiritual. Em seguida ele diz: assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. Não há nenhuma dúvida em considerarmos isto. Ele diz: são vestiduras diferentes de uma virtude única. Ou seja, embora as ações sejam diferentes, a assistência, a medicação, o ensinamento, isso ou aquilo, mas tudo isso está numa roupagem única, chamada caridade. E essas vestiduras diferentes a que ele se refere conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Pouco importa se a caridade é material ou espiritual, porque a virtude é única, que é de amar o próximo em toda a sua extensão. Mas a sequência da exposição de Emmanuel é muito pedagógica, porque não basta fazer a caridade pura e simplesmente. Ela requer condições daquele que a pratica. E aí, diz Emmanuel, ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Ou seja, as condições internas, interiores, de cada um de nós, na prática da caridade, é que vão definir a qualidade desta caridade praticada. Por isso que ele começa dizendo: ninguém pode assistir a ninguém com eficiência, com qualidade, se não procurou a edificação de si mesmo, se não conseguiu melhorar a si mesmo. E ele acrescenta: em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Ou seja, por menor que seja a caridade, se a origem dela é a disposição mais nobre, mais sincera de servir com Jesus,
neste momento ela se torna uma atividade sagrada. E em sendo sagrada, ela vai espargir essas sublimes luzes da fraternidade, que vão se manifestar na alegria, na esperança, na gratidão, naquilo que o benfeitor relacionou. E aí Emmanuel vai para a culminância da orientação com o melhor e o maior de todos os conselhos. Ele diz: antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Ou seja, primeiro a caridade em nós mesmos, depois aos outros. E aí eu recordo aqui uma praxe de segurança que todos aqueles que viajam de avião vivenciam. Antes da decolagem, normalmente o chefe de cabine apresenta os procedimentos de segurança e num desses procedimentos ele fala: em caso de despressurização súbita, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Puxe para a sua direção, distenda o cabo para ativar o fluxo de oxigênio, coloque-a sobre o nariz e a boca e respire normalmente. Só depois auxilie quem está ao seu lado. É exatamente isso que Emmanuel está falando para a gente. Se nós não efetuarmos a edificação e a redenção de nós mesmos, como é que nós vamos poder ajudar os outros? E aí ele aponta o que devemos fazer. Ele diz: trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos, segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço tem que ser pautado no Evangelho de Jesus. Ele diz: é a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. E é uma troca sublime, porque todas as vezes que eu estou cumprindo a risco o Evangelho de Jesus, Jesus está dentro de mim. Não há como ser diferente. Aí Emmanuel diz: sem esta forma de agir, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra. Mas, e aí vem uma conjunção adversativa dizendo que tudo para trás ficou e o que é importante é o que está daqui para frente. Ele diz: mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Se nós não tivermos esta caridade por nós mesmos, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, por mais espetacular que seja a caridade externa que estamos a praticar, nós vamos continuar, como ele diz, vazios e desolados. E aponta uma figura muito importante para caracterizar esta circunstância, que é a condição de mendigos de luz. Mas a irmã Rosália prossegue na sua instrução dizendo:
A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais, por agora, encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade, isso. Irmã Rosália está chamando a nossa atenção para a incapacidade de compreender, de suportar, de perdoar os outros. Isso é caridade moral. E ao mesmo tempo também ela dá um tremendo puxão de orelha. Mas que nem todos percebem. Quando ela fala do mérito que tem alguém que se cala diante de outro, chamando de mais tolo. Ora, se ele é mais tolo, porque o tolo sou eu. Que ela diz, do mais tolo. E confirma que o silêncio, muitas vezes, é uma grande caridade que nós podemos praticar. E ela oferece um outro exemplo de caridade espiritual, quando diz: não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós. E confirma, dizendo: porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Então ela vai dando diversos exemplos bem práticos de executar essa caridade moral. E insiste num tom caridoso, mas enérgico. Ela diz assim: lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. E esse é um alerta importantíssimo. Que muitas vezes a gente repele alguém que deveria ajudar, colaborar, e aquela pessoa chegou até nós porque é um espírito que já nos foi caro, já esteve no conserto das nossas ações nas vidas passadas. E que agora está voltando numa condição inferior para ser por nós ajudado. E nós recebemos essa oportunidade e repelimos, deixamos de lado. Aí ela dá um testemunho pessoal. Ela diz: encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu puder auxiliar algumas vezes, e a qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Ou seja, ela encontrou uma criatura que ajudou quando estava encarnada e que agora está no plano espiritual e ela está precisando desta criatura, deste espírito, para auxiliá-la. É muito importante observar que na sua declaração a irmã Rosália revela que se na Terra ela teve a condição de prestar auxílio, agora no plano espiritual é ela quem precisa de auxílio. E no caso que ela descreve, é justamente oferecido por aquele a quem ela ajudou na Terra. Então é a lei de causa e efeito em sua maravilhosa ocorrência em ambos os planos da vida. E isso é algo muito importante para nós refletirmos. A instrução seguinte, neste capítulo, é assinada pelo Espírito Protetor e também foi ditada em Paris, no ano de 1860.
E a instrução discorre sobre as formas de exercer ou praticar essa caridade. E o próprio Espírito protetor, esse benfeitor espiritual, ele diz que há 1000 maneiras de fazer a caridade, como por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Veja nessa situação que nós estamos passando agora da pandemia. Nós temos obrigação ética e moral de orar por toda a humanidade que está sendo atingida direta ou indiretamente por essa pandemia. Pedir pelas almas dos que desencarnaram por ela, pelas famílias que estão sofrendo, por aqueles que estão no leito dos hospitais, nas UTIs, pedir pelos profissionais de saúde, pedir pela humanidade, pelas pessoas, para que fiquem em casa, para que cumpram as recomendações sanitárias. Isso é uma forma de caridade moral. Por isso que o Espírito Protetor diz que há 1000 formas de fazer. Por exemplo, a realização do Evangelho no lar, nesta quadra da vida. Fazê-lo diariamente, com a mais absoluta segurança de que todas essas nossas rogativas sobem aos céus e por Deus são atendidas. A cooperação desse benfeitor, desse Espírito protetor, dirige-se especialmente para aqueles que perderam a fé, para aqueles que se fazem acompanhar de más companhias, mas também para aqueles que se julgam indignos do olhar de Deus. Mas para todos eles há uma palavra comum que se adequa, se adapta a todos os casos. Ele diz: Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Ou seja, cada um de nós recebeu de Deus esta sentinela, que é a nossa consciência. E o Espírito Protetor recomenda para nós escutarmos a nossa consciência, porque dela virão bons conselhos. Mas, claro, isso também depende das nossas afinidades, do nosso padrão vibratório, dos nossos pensamentos. Mas ele faz uma proposta, ele diz: ouvia e interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Mas na obra Contos e Apólogos, da lavra mediúnica do irmão X, Humberto de Campos e Chico Xavier, existe uma história deliciosa, intitulada Caridade. E eu vou tomar a liberdade de contar a história, relatar aqui a história, porque ela vai sintetizar bem todo esse esforço que nós fizemos para explanar este assunto da caridade material e da caridade moral. Diz Humberto de Campos: em populosa cidade do Brasil, os 3 amigos, Ribeiro, Pires e Martins, inspirados no espiritismo consolador, fundaram o prestigioso núcleo doutrinário, exclusivamente consagrado a estudos da caridade cristã. Expressivo número de companheiros se lhes agregaram ao ideal, e entidades amigas
através de médios devotados à causa, se revelaram simpáticas ao trabalho que se propunham desenvolver, colaborando brilhantemente para que a melhor compreensão do Evangelho reinasse no grupo. Dentre elas, salientava-se a benfeitora Custódia, que tomou a si o encargo maternal de orientar os 3 companheiros que haviam entrelaçado esperanças e aspirações em torno da redentora virtude. Irmã Custódia ensaiava as mais belas tarefas verbais, na condição de iluminada instrutora. E Ribeiro, Pires e Martins completavam-lhe a obra, proferindo comentários luminosos junto à comunidade acolhedora. Livros edificantes eram interpretados com inimitável brilho. A protetora invisível aos trabalhadores encarnados rejubilava-se feliz. Explicava-nos exultante que encontrara finalmente uma sementeira promissora que lhe dava direito à mais ampla expectativa. A caridade ali seria, em breve tempo, árvore abençoada e frondosa, resultando em fonte para sedentos, mesa farta aos famintos e refúgio calmo aos sofredores. Conferências evangélicas multiplicavam-se em admiráveis torneios oratórios. Convertera-se a casa num florilégio precioso. Cada irmão na fé, amparando-se, sobretudo, nas convicções dos 3 fundadores, incansáveis nas preleções reconfortantes, era portador de observações fraternas e convincentes. Inúmeros estudiosos visitaram, com elevo, aquele reduto iluminativo, e ao se despedirem, quase sempre tinham lágrimas copiosas ante a emoção recolhida nos discursos sublimes. Autores quais Richer, Delane e Crookes, inclinados às perquisições científicas, quando lidos em semelhante parlamento de amor, soavam estranhamente, porque, no fundo, a instituição era um templo exclusivamente dedicado ao evangelismo salvador. Avizinhando-se o 10º aniversário de instalação, Custódia, a benfeitora, pediu que fizessem orações comemorativas, especiais. As irradiações da caridade do alto visitariam os 3 pilares humanos daquela obra divina e, por isso, convidava o trio a solenizar o acontecimento com palavras de louvor ao Mestre dos Mestres. Ribeiro, Pires e Martins exultaram de contentamento. Combinaram pronunciar 3 palestras diferentes no dia indicado. Um deles falaria sobre o tema Caridade e Humanidade. O segundo discorreria sobre caridade e iluminação. E o último sobre caridade e harmonia. Chegada a noite de paz e luz, no templo ornado de flores, a Trindade orientadora encantou os ouvintes com as suas dissertações renovadoras e inspiradas. Houve preces tocantes, de mistura com lágrimas insofreáveis. A mentora espiritual da casa comunicou-se, através de conceitos construtivos e comoventes, esclarecendo que, por haver reservado pequena tarefa para si mesmo durante as próximas horas, tornaria ao agrupamento na semana seguinte, de maneira a apreciar os júbilos da efeméride com a desejável amplitude.
e a notável sessão foi encerrada com indisfarçáveis sensações de ventura no espírito coletivo. Ribeiro, Pires e Martins, não cabendo em si de contentes, evitaram o bonde, para melhor se entregarem à conversação íntima e longa no retorno ao ambiente doméstico. Não haviam caminhado 1 quilômetro quando foram defrontados por uma senhora de humilde expressão. Não se lhe viam os traços fisionômicos com suficiente nitidez, mas os pés calçados pobremente, a roupa modesta e limpa, e o xale escuro infundiu-lhe dignidade venerável. Abordou-os, franca e reverente, dizendo: Senhores, ajudem-me em nome da caridade. Estou sozinha e é mais de meia-noite. Tenho trabalho urgente em Arrabalde próximo. Entretanto, na posição em que me vejo, sou desconhecida na cidade. E em tom súplice acentuou: Qual dos três me concederá um abrigo até manhãzinha? Somente até o nascer do sol. Os cavalheiros entreolharam-se assustadiços. Ribeiro, constrangido, manifestou-se hesitante. Infelizmente não posso. Minha mulher não compreenderia. Pires, encorajado, ajuntou: Eu também sinto dificuldade. Sem dúvida estou pronto a praticar o bem. Contudo, a senhora, apesar de credora de todo o meu respeito, é mulher. E meus vizinhos não me perdoariam notando-lhe a presença junto de mim. Martins, por último, falou firme: Por minha vez, nada posso fazer. Realmente não sou um homem sem lar. Minha família, entretanto, não entenderia a concessão que a senhora está pedindo. Aliás, não é mesmo razoável o que solicita a uma hora destas. Não posso arriscar. Enorme silêncio abateu-se ali sobre os quatro, mas Ribeiro lembrou que se cotizassem oferecendo-se-lhe um leito por algumas horas no hotel barato. Cada qual ofereceu 5 cruzeiros e a senhora afastou-se com palavras de agradecimento. Acontece que nem Ribeiro, nem Pires, nem Martins conseguiram repousar. Preocupados com o incidente, ergueram-se antes do amanhecer e encontraram-se infinitamente surpreendidos à porta da pensão modesta que haviam indicado a forasteira. Algo lhes feria a consciência e o coração. Desejavam saber como havia passado a senhora que se lhes dirigira a palavra com tanta confiança e intimidade. Não conseguiram, porém, a mínima notícia, até que na reunião da semana seguinte, consoante a promessa que formulara, Custódia apareceu, e muito bem-humorada, através do médium, explicou ao trio assombrado: Sim, meus amigos, aquela senhora era eu mesma. Com a graça de Deus, materializei-me em plena rua a fim de examinar-lhes o progresso em matéria de caridade. Reparei que para vocês ainda é muito difícil abrir a porta do lar. Mas, se com 10 anos de estudo puderam desatar a bolsa e ceder 15 cruzeiros, sentir-me-ei muito feliz se conseguirem abrir o coração ao verdadeiro amor fraterno daqui a 100 anos.
Sorriu expressivamente, embora um tanto desapontada, e arrematou: o essencial, porém, é não interromperem, de nenhum modo, o estudo e o trabalho na direção do alto. Não há motivo para desânimo. Vamos continuar, disse Custódio. Meu amigo, minha amiga, na história que acabamos de relatar, fica a sugestão de uma profunda reflexão por todos nós sobre a caridade material e a caridade moral. Que Jesus nos abençoe e nos guarde em paz. Forte abraço.